O tema dessa mensagem se chama: no corpo de Cristo ninguém é substituível. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: ninguém pode te substituir. Durante algum tempo do meu ministério, principalmente quando ele começou, eu tinha um lema na minha mente, que era ser da correria, faca na caveira, vamos conquistar o mundo. E a minha mentalidade fazia, sabe o que? Fazia com que, de alguma maneira, as pessoas que paravam pelo caminho, eu simplesmente as atropelava. Porque eu dizia: o reino de Deus é mais importante. O reino de Deus é mais importante do que as pessoas que ficam pelo caminho. E com o passar do tempo eu fui descobrindo que, na verdade, o reino de Deus são as pessoas sendo governadas por Jesus. E se o reino de Deus são as pessoas sendo governadas por Jesus, as pessoas que ficam pelo caminho são importantíssimas. E o Espírito Santo de Deus foi me dando dores espirituais que eu nunca havia sentido, e são acerca dessas dores que eu quero compartilhar para você aqui nessa tarde. A igreja evangélica brasileira, isso não é novidade, infelizmente tem uma péssima teologia. E essa péssima teologia, inclusive, faz com que nós creiamos em coisas que a palavra nunca nos permitiu crer. Por exemplo, existe um chavão, um estigma, uma mentalidade que paira sobre a igreja, que é a mentalidade da fila anda. Sabe? Você desistiu, mas a fila anda. Que pena que você ficou, mas se você ficou, vão vir outros 10 melhores do que você. E eu mesmo já participei de diversas conferências, onde eu ouvi pastores fazendo essa afirmação de maneira muito gloriosa, sabe? Se pessoas ficaram pelo caminho, fique tranquilo, porque Deus enviará outras 100, aleluia. E todo mundo falava: ah! Mas a grande questão é que as outras 100 nunca vão substituir aquela. As outras 100 podem ser boas, originais, incríveis, amáveis e lindas, mas ainda elas não vão substituir aquela uma pessoa que se perdeu. E Jesus nos convida a olharmos para o povo dele, para a igreja dele, para os nossos irmãos, como pessoas únicas. Por isso que ele mesmo conta a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que cada um de nós tem uma importância única, e ninguém pode substituir a tua importância. Podem vir outros 100, outros 1000, outros 200 mil, mas ainda assim você é você. E a tua parte dentro do corpo é simplesmente insubstituível. Ninguém pode te substituir, e nós precisamos mudar esse fundamento de crença que foi estabelecido na nossa mente de maneira equivocada. Talvez dentro do contexto da igreja, do seu grupo pequeno, você olha para as pessoas que vão ficando pelo caminho e você diz: ah, eram rebeldes, filhas de Jezabel, filhos da Babilônia. E quando eu ouço isso, eu fico perguntando: será que é dessa maneira como Jesus pensa? Porque se Jesus amou até o fim, chorou e se compadeceu de Judas Iscariotes, que tipicamente foi um traidor que o levou à morte, quem somos nós para ignorar cada uma das ovelhas de Jesus que Ele acrescenta a nós? Quem somos nós para dizer a fila anda? Quem somos nós para dizer que foi, que bom que foi, porque vai vir outros melhores? Quem somos nós para encarar a igreja dessa maneira?
A igreja não é uma linha de produção espiritual. Eu posso ouvir um amém para isso? A igreja é uma família. E eu vou dizer para você, se eu perdesse um filho meu, eu ficaria louco. Porque é minha família. A igreja não é uma fábrica cheia de peões que estão produzindo coisas para Deus. Não, a igreja é uma família onde tem um banquete, tem cadeiras e tem uma mesa, onde cada lugar na mesa está determinado e designado pelo próprio Deus, porque cada um dos filhos de Deus são únicos e especiais. E nós precisamos ter essa mentalidade, porque por vezes, no afã de querer fazer a obra de Deus, na verdade nós estamos fazendo a obra do diabo e não a de Deus. Porque é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Portanto, nesse afã de querer fazer as coisas para Deus, nós não podemos ignorar que cada uma das pessoas são vitais e importantes, foram conquistadas, foram alcançadas, foram amadas pelo Pai e precisam ser alvo do nosso amor, porque não existem ovelhas substituíveis. Olhe para quem está ao teu lado e diga: ninguém pode te substituir. Sabe, a verdade que ano após ano Deus vai acrescentando pessoas incríveis à nossa história. Por exemplo, quem aqui chegou nesse último ano na onda dura, levante sua mão. Quem chegou aqui há mais de 2 anos, levante sua mão. Há mais de 5 anos, levante sua mão. Há mais de 10 anos, levante sua mão. Sabe, Deus vai acrescentando pessoas incríveis ao longo da nossa história, mas nenhuma das pessoas que Ele acrescenta ao longo da nossa história são comparadas àquelas que se perderam. Sim ou não? E nós precisamos aprender essa lição. Nós não podemos transformar a obra de Deus na obra do diabo. Nós não podemos transformar a igreja de Jesus numa linha de produção. Porque a igreja de Jesus não é uma linha de produção, é uma família. Quando eu olho para, por exemplo, Chico fique sendo ungido pastores, eu estou ungindo filhos na fé. Eu lembro de todas as histórias deles. Eu fiz o casamento do Chico. Nós vivemos coisas incríveis junto, capinamos muito terreno junto, pintamos muita parede junto, arrumamos muita cadeira junto, porque nós somos uma família. Não é sobre fazer coisas, sobre ser a igreja. E se nós queremos de fato ser uma igreja relevante que transforma o mundo, nós vamos precisar aprender a lição de que cada pessoa é insubstituível. Porque para Deus elas são insubstituíveis. Deus não olha relatórios. Ele olha para suas ovelhas, cada uma Ele chama pelo nome. Deus não vê números. Deus conta os cabelos da cabeça de cada um de nós. Alguns ficou até mais fácil com o passar dos anos. Mas quando você era cabeludo, Ele sabia todos os cabelos que você tinha na cabeça. Sabe por quê? Porque como o salmista diz, você foi feito de maneira assombrosa e especial. O Pai te teceu no ventre da sua mãe. Você não é um acidente genético, e muito menos cósmico. Você é obra artesanal das mãos do Criador. E nós precisamos olhar para cada ser humano, para cada ovelha perdida da casa de Israel, como pessoas singulares, como pessoas insubstituíveis. A Bíblia conta um episódio lá em Atos, no capítulo 15, versículo 36, quando o apóstolo Paulo ele tem um desentendimento com um camarada chamado João Marcos. Paulo estava numa viagem missionária com Barnabé e ele olhou para João Marcos e falou: esse moleque aqui só vai dar trabalho, deixa ele para trás. O que é interessante é que isso denotava e remontava muito o início do ministério de Paulo.
alguém corajoso, alguém faca na caveira, alguém da correria que queria ganhar o mundo. E aí ele olha para João Marcos e fala: esse moleque é problemático, a gente vai levar ele para o rolê, e sabe o que ele vai fazer? Vai dar problema, vai fazer fiasco. A gente vai estar pregando o evangelho, ele vai estar dando em cima das meninas. Nós vamos estar fazendo as coisas de Deus, e ele vai estar preocupado se tem comida. Deixa ele para trás, deixa ele para lá. Ele não nos serve. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo. Mas impressionantemente, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, agora já no fim da carreira do ministério de Paulo, Paulo manda uma carta a Timóteo dizendo: traga João Marcos, porque ele é útil. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. No começo do ministério, Paulo olhou para João Marcos e falou: ele é inútil. No fim do ministério, Paulo olhou para João Marcos e falou: traga ele, porque ele é útil. E a pergunta que eu te faço é: quem mudou? Paulo mudou ou João Marcos? Eu acho que João Marcos mudou, mas sem sombra de dúvida, quem mudou foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu a ter o coração certo. Ele aprendeu que ser igreja, fazer igreja, não é encher prédios, mas é sentar na mesa com filhos espirituais. Ele entendeu e ele aprendeu que fazer igreja não é mover multidões, mas é conhecer o nome das suas ovelhas e amá-las até o fim. Quem mudou foi Paulo. João Marcos pode ter mudado, mas na verdade quem mudou foi Paulo. E eu quero dizer para você que nessa tarde você precisa mudar. Talvez João Marcos nunca mude, mas você precisa mudar. Talvez João Marcos nunca fique tão bom quanto você pensa que ele deveria ser, mas você precisa mudar. Talvez aquele seu amigo que você levou para Jesus nunca vai ser um super crente, mas você precisa mudar, porque ainda assim ele continua sendo a ovelha amada de Jesus. Nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. A Bíblia conta uma outra história, e essa história você conhece, uma história trágica de Jó. E a Bíblia fala que Jó era um homem muito rico, muito rico, muito rico, próspero, justo, íntegro. Até o momento que o diabo chega até Deus e pede para provar Jó em sua integridade. Deus fala: pode provar, porque Jó é um homem íntegro. Então Deus, permitindo o diabo que prove Jó, o diabo vem e azucrina a vida de Jó. A Bíblia relata que Jó perdeu todas as suas posses, a sua casa pegou fogo e os seus filhos morreram. O seu gado morreu, tudo desfaleceu, tudo foi para o fim, tudo acabou. A única sobrevivente nessa história foi a mulher de Jó, que eu acredito que Jó ficava orando e pensando: Deus, por que você não levou ela embora também? Porque era uma mulher zica. Não no bom sentido, no mau sentido. Uma mulher complicadíssima. Olha só o nível da mulher de Jó. Ela olhou para Jó e disse o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morra. Quer uma mulher mais crente que essa, filho? Numa sacada só ela manda Jó morrer, e ainda entrar em desavença com o próprio Deus. Mas ela não morre. E Jó passa por todas essas lutas, angústias e aflições durante toda a sua vida. E chegando ao fim da vida, a palavra de Deus diz que o tempo de provação sobre a vida de Jó terminou, acabou, encerrou. E sabe o que acontece? Deus devolve para Jó tudo em dobro. Jó tinha 500 camelos, Deus devolve 1000. Jó tinha milhares de cabras, Deus devolve 2 milhares de cabras. Deus devolve para Jó tudo em dobro. Agora, sabe de uma curiosidade?
Jó no início tinha 7 filhos e 3 filhas. E quando Deus vai restituir para Jó tudo que ele perdeu, sabe quantos filhos e filhas Deus devolve para Jó? 7 filhos e 3 filhas. Sabe por quê? Porque filhos são insubstituíveis. Gado, se 1000 morre, a gente pode ter 2000 amanhã. Casa, se uma queima, a gente tem 2 amanhã. Agora filhos são insubstituíveis. E você é filho. Você é filho. A quantificação da nobreza de um homem não é medida pela quantidade de filhos propriamente que ele possui, mas é medido pelo fato de ele não perder nenhum desses filhos. Por isso que Jesus dizia em alto e bom tom: eu amei até o fim aqueles que você me confiou. E a pergunta que eu quero te fazer nessa tarde é se você tem amado até o fim aquelas pessoas que Deus tem te confiado. Será que você não tem sido aquele super religioso, diabólico, endemoniado, filho do capeta, que ao olhar alguém se perdendo, você diz: sempre achei que ia se perder. Isso aí vê rabo de saia. Para de pensar com a cabeça. Como que você tem olhado para os teus irmãos, cara? Como você tem olhado para a tua igreja? É triste olhar para uma igreja que supostamente se diz igreja de Cristo e não conseguir enxergar nessa igreja coração, amor, um pelo outro. Sabe, cara, talvez o seu grupo pequeno esse ano foi muito mal. E Deus vai te dar um ano novo, talvez incrível. Talvez você começou o ano e seu grupo pequeno tinha 8, 10 pessoas e todas essas pessoas se perderam. E talvez agora nesse próximo ano Deus te dê outras 20 pessoas, você multiplique o GP e seja incrível. Mas deixa eu dizer algo para você: aquelas 8 que se perderam nunca serão substituídas. Nunca. Como eu aprendi essa lição? Eu aprendi essa lição com a maturidade pastoral. Deus me acrescentou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Em todo canto que eu ando, existem pessoas que de alguma forma são pastoreadas, cuidadas por nós, por mim. E durante muito tempo eu quis me enganar dizendo que elas poderiam substituir aquelas que se perderam. Mas sabe de uma coisa? Toda noite eu sou assombrado pelo nome e pelos rostos daqueles que se perderam. Hoje eu sou pastor de mais de 6.000, 7.000 pessoas, mas ainda assim eu sei o nome de cada uma daquelas pessoas que Jesus me confiou. E eu sou assombrado por elas. Porque ninguém substitui elas. Ninguém substitui você. Sabe, você pode tentar trocar de marido, você pode tentar trocar de esposa, mas o seu marido sempre vai ser o seu marido, a sua esposa sempre vai ser a sua esposa. Você pode ter 100 filhos, mas cada um deles vão ser especiais de maneira exclusivas e únicas. Eu sou pai de 2 filhos, o Joshua e o Zay. Um é diferente do outro. O Joshua é meio metido a pastor, o Zay é metido a funkeiro. Ele chega, volta e meia na frente do espelho e diz: pai, olha aqui eu dançando. Ele começa. E sabe, cara, ninguém pode substituir o Zion. Eu posso ter 1000 outros filhos, mas o Zion é o Zion. O Joshua é o Joshua. O Emanuel é o Emanuel, cara. A Anne é a Anne, ninguém é igual a ela.
A Thalita Riva é a Thalita Riva, não existe outra pessoa igual a ela, é só ela. E nós precisamos entender essa dimensão espiritual do corpo de Cristo. Não para que nós nos sintamos a Frozen, a última bolacha do pacote, o gás da Coca-Cola, não para que nos envaideçamos, mas para que nós saibamos que nós fazemos parte de uma família. E deixa eu dizer algo para você, velho. Se você está na onda e você não quer ser família conosco, saia. Se você quer transformar isso daqui em uma linha de produção, em uma plataforma para que você apareça para o mundo, vá embora. Porque eu não estou disposto a dar plataforma para pessoas aparecerem. Eu estou disposto a fazer uma mesa para filhos comerem. Eu entreguei minha vida para sentar na mesa com filhos e filhas espirituais. Pessoas que vão se amar independente das circunstâncias, vão suportar uns aos outros, independente do momento. Pessoas que sempre vão perdoar. E a palavra não te perdoa não existe no nosso dicionário. Porque Cristo nos chamou para sermos uma família. E numa família ninguém é substituível. Imagina quem vai substituir o Kalel, velho. Olha ali para a cara daquele bicho. Ninguém substitui ele, cara. E sabe, Deus tem multiplicado essa família, e a graça de Deus tem permitido que nós enviemos esses filhos para que façam família também. Mas deixa eu dizer algo para você, cara. A minha maior alegria é quando nós temos momentos como esse, onde nós estamos juntos de novo. Porque parece Natal, sabe? Tipo, a família voltou. E aí você vê a família voltando e vê a Lara segurando uma criança. Você fala, nossa, você era uma criança quando eu te conheci. Aí você vê o Dani carregando o Bruno no colo. E você fala, nossa, Dani, como você cresceu. Porque nós somos uma família. E foi para isso que Jesus nos chamou. Sabe, se fosse para ser empresário, se fosse para ser dono de uma instituição, eu não seria pastor. Eu me tornei pastor para edificar uma família. E eu acredito que Deus tem te acrescentado para essa casa para fazer família. E olhar um para o outro como sua família, como seus irmãos. Irmãos chatos por vezes, mas insubstituíveis. Olhe para quem está ao teu lado e diga, ninguém pode te substituir. Sabe, a Bíblia fala, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que ele estava sentindo dores de parto, até que Cristo fosse gerado na igreja. E Paulo fala sobre uma dor pastoral, que é a dor de parir uma igreja. E eu conheço essa dor, ela dói. A dor do parto é dolorido. Sabe, você olhar para uma igreja sendo formada, para um grupo pequeno sendo formado, para um discípulo sendo formado, cheio de confusão na mente, com as ideias tudo errado, fazendo burrada acima de burrado. Você olha para ele, aquilo dói por dentro. Quem é que já sentiu dores de parto? É uma dor terrível, cara. Porque por vezes essas dores espirituais, elas transcendem o mundo espiritual e passam, parece que serem físicas. Agora sabe de uma coisa? Paulo fala sobre dores de parto. Mas se eu pudesse ter a audácia de acrescentar uma dor pastoral que poucas vezes eu vi mencionado na Bíblia, mas foram dores que eu experimentei, eu chamaria de dores de amputação. Dores de parto dói, mas pelo menos você sabe que os filhos vão nascer. Agora a dor da amputação, a dor de ver algo que faz parte de você, do seu corpo,
sendo rasgado, serrado, tirado, desmembrado. Meu irmão, não existe esperança que consiga cobrir essa dor. E sabe, durante um tempo, eu ensinei a igreja, os pastores, os líderes da onda, a sentirem dores de parto por suas ovelhas. Mas Deus tem me levado a um momento que eu penso que é o momento de nós ensinarmos uns aos outros a sentirmos dores de amputação. E sabe, cara, é dolorido. É dolorido quando você olha para um irmão na fé de uma maneira como ele não te olha. Você dá um valor para ele de tal forma que ele não te dá o mesmo valor. E ele se desmembra do corpo de uma forma que ele pensa estar se desmembrando de um grupo de bocha, ou de um grupo de amigos de dominó, ou de um grupo de amigos de truco. Mas para quem tem discernimento do corpo, meu irmão, isso dói, isso machuca. Pastor, por que você está pregando isso? Para que nós sintamos pena de você? Não. Para que você converta seu coração, converta sua mente e comece a olhar para os teus irmãos da maneira como você deveria olhar. Para que você converta seu coração, converta sua mente e comece a olhar para a sua igreja como você deveria olhar. Porque no fim das contas, igreja, instituição, é só uma roupa para aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós somos uma família. A roupa não é mais importante que um corpo. O corpo é mais importante do que a roupa. A instituição não é mais importante que a família é mais importante que a instituição. Que tudo se exploda, que tudo se acabe, que tudo morra, que o nome da Ondadura vá para o inferno, mas que eu não perca nenhum daqueles que Jesus me confiou. Porque é muito mais dolorido do que sentir dores de parto, é sentir dores de amputação. E por vezes eu penso que nós nos acostumamos a nos desmembrarmos, como se estivéssemos saindo do rolê. Nós, de certa maneira, por uma péssima teologia, deixamos de entender o que é ser igreja. Ou pelo menos, o que é ser a igreja que Jesus quis. Por que eu estou pregando isso? Eu estou pregando isso porque eu vejo que nós falhamos nisso. Durante muito tempo eu falhei nisso. Durante muito tempo eu ignorei as pessoas que ficaram pelo caminho, acreditando ilusoriamente que Deus daria outras melhores. E o tempo passou, e Deus mandou muitas outras, mas nunca vieram outras melhores. Vieram várias outras diferentes, mas melhores nunca vieram. Nunca chegaram. Eu estou esperando ainda chegarem, mas nunca chegaram, e agora eu passo a crer que nunca chegarão. E por isso, como pastor, eu digo uma coisa: existe uma mesa que quem de fato é família senta nela, e que o prato posto na mesa para cada um de vocês é o prato de vocês. Essa mesa pode ser agregada, ela pode crescer, pode ter centenas de milhares de pessoas sentadas naquela mesa, mas o seu prato, o seu garfo, a sua faca, o seu copo sempre vai estar na mesa. O
seu quarto, a sua cama, o seu travesseiro sempre vai estar no seu quarto, porque o Pai foi preparar aposentos para os seus filhos. E sabe, eu já não sou mais moleque há bastante tempo, muito menos inexperiente no ministério. Na minha inexperiência do ministério, eu sonhava com números. Mas com o passar do tempo, Jesus me levou a sonhar, a enxergar e a ver pessoas. Não são números, são pessoas. Se Deus chama as estrelas pelo nome, imagina como Ele chama cada um de vocês. Vocês são insubstituíveis. E isso, obviamente, nos coloca numa posição de duas atitudes que nós temos que ter. Primeira atitude: sendo você insubstituível, não sabote teus irmãos, cara. Suporta, aguenta, perdoe, ofereça outra face, ande mais uma milha. Mas você é insubstituível. Eu sei o que é ser igreja, acredite em mim. Eu sei o que é perdoar 70 vezes 7. Eu sei o que é tolerar a ignorância das pessoas. Eu sei o que é isso. Mas sabe de uma coisa? Essa rebeldia meio adolescente, de que eu posso viver sem minha família, ela é ilusão. Teu pai sempre vai ser teu pai, tua mãe sempre vai ser tua mãe, teus irmãos sempre vão ser teus irmãos, tanto naturalmente falando, quanto espiritualmente falando. A primeira atitude é acerca de você, cara. Coloque a mão no teu peito. E se você crê nisso que eu estou dizendo, repete assim comigo: eu sou insubstituível. Eu faço parte de uma família, eu faço parte de um corpo, e ninguém pode ocupar o meu lugar. E por isso eu não dou meu lugar para ninguém. Amém? Segunda atitude diz respeito à liderança da onda: discipuladores, apacentadores, coordenadores, supervisores, pastores, enfim. Quem aqui é discipulador? Levante sua mão. Os seus discípulos são insubstituíveis. Ninguém pode substituir eles. Sabe, cara, eu já fui muito criticado por amar algumas pessoas que durante muito tempo provaram que não queriam ser amadas. Mas diante de Deus eu fiz um voto de que aqueles que Ele confiou a mim, eu sempre vou amar. E eu sempre vou me fazer de idiota, de trouxa, e acreditar mais uma vez que pode dar certo dessa vez. Porque no fim das contas, presta atenção, não é trouxa quem ama e perdoa 70 vezes 7. É trouxa quem ignora e se ilude ao pensar que aquela pessoa pode ser substituída. Esse é trouxa. Ninguém pode substituir a minha esposa. Ela é minha esposa. E sabe, quando eu entendi isso, cara, minha mente entrou em colapso. Porque a partir disso, eu me tornei muito mais ágil e rápido para perdoar. Porque eu olhava para ela e falava: você é minha esposa mesmo, tem que fazer, tem que perdoar, velho. Sair de casa que eu não vou. Então é melhor, enfim, a resolver essa treta, passar por cima do orgulho,
e nos acertarmos de vez, do que ficarmos brincando de que você pode ser substituída por alguém. Preste atenção. No mundo do copo descartável, do canudo descartável, do papel descartável, da comida descartável, nós passamos a acreditar que as pessoas são descartáveis. E elas não são. Elas não são. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Nesse momento, eu quero te convidar a fazer um mergulho para dentro de você. E lembrar de pessoas amadas, discípulos amados, gente que você batizou, gente que você levou para Jesus, gente que você chorou junto, orou junto, caminhou. Nesse momento, mergulhe para dentro de você e comece a trazer à tua memória o nome, o rosto de cada uma dessas pessoas. Se permita sentir a dor de amputação. Se permita fazer doer isso na tua carne, porque Deus quer te fazer um homem espiritual de verdade, um homem que ama. Porque nós podemos falar profecias, podemos falar em línguas, mas se nós não tivermos amor, de nada nos valerá. Enquanto você faz esse mergulho para dentro de você, comece a orar por essas pessoas. E aqui, eu quero te convidar a não apenas orar pelas suas ovelhas, mas por amigos e amigas, cara, que por causa de orgulho você deixou de lado. Famílias que foram destruídas por causa de vaidade e orgulho. Pare de suprimir e ignorar a dor que você precisa sentir. Se coloque em pé no seu lugar. Dê a mão para quem está do seu lado. A Bíblia diz que é melhor sermos dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um está com frio, o outro pode crescer. Essa pessoa que está do teu lado é insubstituível. Você pode cumprimentar outras milhares de mãos, mas essa mão é só dela. Não existe outra mão como a pessoa que você está dando a mão do seu lado. E nessa tarde eu te desafio a aprender a amar como Jesus ama. A suportar como Jesus suporta. E a não desistir das ovelhas perdidas como Jesus não desiste. Sabe, se for necessário parar de orar,
para que outras pessoas se convertam, para começar a orar por aquelas que se perderam, que faça isso, cara. Porque se nós não aprendermos a amar aquelas pessoas que Deus nos confia, como nós amaremos aquela que Ele nem nos confiou ainda? Jesus, ensina-nos a ser família. Quebra da nossa mente, Pai, toda a carnalidade com a qual olhamos para a Tua Santa Igreja. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sermos corpo. Ensina-nos a amarmos uns aos outros, nos importarmos uns com os outros. Espírito Santo de Deus, ensina os líderes dessa igreja a sentirem dores de amputação por suas ovelhas. Ensina-nos a chorarmos e a nos lamentarmos por aqueles que se perdem. Porque a verdade é que as pessoas são livres e podem fazer o que bem entendem da sua vida. Mas nós não podemos ignorar que elas são família nossa. Independente de onde elas estiverem fazendo o que estiverem fazendo, ainda assim precisam ser alvo do nosso amor, alvo das nossas orações e alvo da nossa bênção. Espírito Santo, não permita que nós olhemos uns para os outros como números participantes de um prédio. Não, a tua igreja não é fria e morta desse jeito. A tua igreja é formada por gente viva, de carne, sangue e alma. É formada por gente que tem história, por gente que tem dores, alegrias, vitórias. Essa é a tua igreja. E é essa igreja que você veio buscar e resgatar. Ah, Espírito Santo de Deus, quebra em nós toda a mentalidade imposta sobre o Deus dessa era que tem cegado o nosso entendimento. Que nós valorizemos aquilo que realmente tem valor. E aquilo que tem valor são pessoas, são irmãos, são irmãs, são pais, são mães, são filhos.